Atualmente, a minha residência é aqui no Asilo São Vicente. É possível perguntar a todos vocês: como estão? Tudo bem com vocês? Como tem passado? Começaríamos a conversar sobre a história de vocês. Eu também contaria a minha história, que de certa forma é uma boa aventura. Mas hoje não, um outro dia talvez. Hoje vou contar-lhes a história de todos nós. E tenha certeza, se essa ainda não for a sua história, e se a sua vida for longa, essa poderá ser a sua história também. Quando você poderá estar em um dos dois lados, ajudando ou sendo ajudado. O que é o ser humano? Para alguns, a pessoa é uma inteira indagação de si mesma. Durante toda uma vida, infância, juventude, maturidade, as perguntas continuam. Quem sou eu? De onde vim? Estou indo para onde? A sociedade foi criando com o tempo instituições que chamaram para si a responsabilidade de cuidar de algumas pessoas. Para essas instituições, o desafio é a preservação da vida humana, suas histórias e suas expectativas. Os asilos ainda são uma alternativa para aqueles que, no caso de uma existência, desistiram ou se perderam na procura de uma resposta, e coube então a outras pessoas manterem acesa a chama da esperança, pois ela existe enquanto há vida. O Asilo São Vicente, em Patrocínio, aceitou este desafio quando foi inaugurado em 8 de setembro de 1956, com a finalidade de atender os idosos de baixo nível socioeconômico, sem distinção de raça, cor e credo. O Asilo São Vicente está localizado na Rua Cassimiro Santos, número 352. Tendo a seu lado esquerdo a Rua Afonso Pena, à sua direita a Rua Furtado de Menezes e ao fundo a Rua Arthur Botelho, no coração do bairro São Vicente. O Asilo São Vicente Paulo, vamos dizer, é uma das meninas dos olhos da sociedade São Vicente Paulo. Dentro das possibilidades que aquela casa tem, o interno é assistido da melhor forma possível, com todas as prerrogativas que ele tem, ele é assistido satisfatoriamente. E para a sociedade é de uma importância muito grande, porque a organização da entidade de muitos anos, ela é muito bem feita e funciona regularmente. Meu nome é Lino Ferreira de Dona Ferreirinha. Eu fui costumando Ferreirinha, e ficou Ferreirinha mesmo. Cai não. Cai não é comigo não.
Com o fim da Primeira Guerra Mundial, iniciou-se uma instabilidade política e econômica no mundo. Desta crise, surgiu o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Na década de 20 já se desenhava em rascunho o que seria o mundo nos anos 30 e suas consequências na primeira metade da década de 40. Em Patrocínio até os anos 40, explorava-se intensamente o turismo advindo da estância hidromineral Serra Negra, com a construção na década de 30 de hotel-cassino no local. Com a proibição do jogo no Brasil, a atividade turística decaiu. Em 1940, um pedaço de chão é doado à Sociedade São Vicente de Paula com o objetivo de receber um futuro asilo. É lavrada a escritura pública de doação do terreno de onde viria a ser o Asilo São Vicente, onde anteriormente foi o cemitério municipal. Em 1945, o material para a construção começava a ser transportado para o local da obra. Às 15 horas do dia 20 de janeiro de 1946, foi lançada a pedra fundamental. Pessoas de destaque da cidade foram convidadas para paranifar a solenidade que visava a contribuição em dinheiro dos mesmos. No dia 6 de janeiro de 1947, foi realizada uma missa campal em frente ao canteiro de obras. Em 1949, foi solicitada a concessão de uma sala no asilo em construção, para ser instalada uma escola mantida pela prefeitura. Depois de ouvir os demais membros do conselho, o presidente Dr. José Garcia Brandão deliberou em ceder a sala. Enquanto de um lado o homem pegava em armas, do outro o homem lutava pela dignidade esquecida. Os anos 40 foram marcados pela tragédia dos campos de extermínio na Europa, numa guerra onde a humanidade foi a grande perdedora. Quem se considerar vencedor deve reavaliar seu caráter humano. De 1950 a 1954, as obras de construção se encontravam paralisadas. O confrade Joaquim Leonel relatou a grande necessidade de acabamento das obras. Ele sugeriu uma campanha pedindo auxílio aos fazendeiros da região para, assim, obter a importância necessária para o empreendimento. Ano de grandes evoluções na construção do asilo, em 8 de setembro de 1956, o então prefeito Amir Amaral inaugurou o Asilo São Vicente em clima de muita festa, contando com a participação expressiva da população patrocinense. O senhor Ounei Barreira descerrou o quadro de inauguração. Na oportunidade, reverendíssimo vigário padre Nicásio abençoou as casas da vila e as dependências do asilo. Em seguida, Dr. José Garcia Brandão discursou para o público. Neste mesmo dia, foi aprovado o Estatuto do Asilo e Dr. Olímpio Brandão foi eleito seu primeiro presidente. Eu sofri um acidente há 4 anos. Eu estava descendo a escada de um prédio, eu trabalhava em Bom Despacho. E nesse acidente, eu caí da escada e no último degrau machuquei minha vértebra, quarta vértebra cervical, e afetou meus movimentos. Afetou bexiga, afetou, os órgãos praticamente vitais. Fiquei em coma 3 dias, fiquei praticamente 1 ano internado. O que pôde melhorar foi que eu consegui cobrar, voltar a voz, relembrar o que fiz, o que aconteceu. Assim, a minha maior alegria aqui no asilo é por ser respeitado, por ser flamenguista. Porque o que tem de cruzeirense nesse asilo, meu Deus. Os verdadeiros guerreiros não nascem em berço de ouro, não. Talvez um dos nossos maiores erros hoje foi de imaginar que haveria sempre um herói para resolver os nossos problemas. E, infelizmente, durante muito tempo, a história nos trouxe cúmplice dessa ideia. Mas a verdadeira história não é feita por
cavaleiros idealizados, por seres dotados de poderes especiais, semideuses. O senhor Elias, por exemplo, é um desses que fazem parte da história do país, sem reunir nenhum dos atributos fantasiosos. Aliás, conversando com ele, você tem a oportunidade de perscrutar os sinistros bastidores da história, que enterra e afoga verdadeiros homens em função de colocar em evidência os oportunistas. Quem conhece a história dele? Pois é, o Elias que nos conta suas aventuras, desventuras e conta sem dor e sem mágoa. Eu diria até que o seu Elias Francisco do Nascimento, quando conta sua vida, faz isso com a satisfação daquelas pessoas que têm consciência de que na vida já fizeram grandes coisas. De família muito pobre, nasceu no dia 23 de junho de 1943, no tempo da guerra. Seu pai, José Francisco Nascimento, lidava na roça, juntamente com Dona Maria Francisca da Silva, a sua mãe. Vida dura. Com 11 anos de idade, deixou a sua família na distante Santo Antônio do Rio Grande do Norte e nunca mais voltou. Rodou por grande parte do território brasileiro, Rio de Janeiro, São Paulo, Tubiara em Goiás, Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Trabalhou como lavrador, carvoeiro e principalmente na construção civil. Participou da construção de Brasília. Segundo ele, o sonho de Juscelino Kubitschek saiu caro para muita gente. Houve muitos mortos. Segurança era pouca. Por falar em segurança, sabe a construção da ponte Rio-Niterói? Elias estava lá, trabalhou durante 6 meses em terra. Mas, quando a construtora Guanabara resolveu levá-lo para trabalhar no mar, ele caiu fora. É besta que eu ia ficar lá e muita gente morrendo no fundo do mar. E a pista de pouso do Galeão, o aeroporto internacional. Lá também esteve o Sr. Elias. Trabalhou ainda no cais do Porto e em muitas outras empresas do Rio de Janeiro. Que foi amaziado com 3 mulheres, todas já falecidas. Mas tem folga para mais uma. Brinca com seus companheiros e funcionários do Asilo São Vicente, sua residência atual. Conta ainda nosso amigo em Potiguar, que somente parou de trabalhar por motivo de doença. Contraiu pneumonia, bronquite, tuberculose, no tempo em que lidava com carvoaria. Sabe como é carvoaria? É bravo. Aquele pó, você respirando aquela desgraceira toda, deu no que deu. Além disso, trabalhava sem carteira assinada. Sobre seus familiares, conta que, por várias vezes, tentou fazer contato. Conseguiu localizar uma das irmãs, na Bahia, com a ajuda de João Ferreira, gerente das agências de correios de sua cidade natal. Corresponderam-se por 3 anos. Depois, perdeu o contato. Tentou novamente, mas ela havia se transferido para Fortaleza. Segundo o Sr. Elias, o marido dela trabalhava em uma rede de hotéis. Diante das dificuldades em restabelecer o vínculo familiar, desistiu. Apesar de tudo dizer estar bem, é respeitado e tem boa convivência com os outros internos. Contar a história deste nordestino de Santo Antônio do Rio Grande do Norte pode parecer muita pretensão, uma vez que para muitos seria ele nada mais que um figurante na história do Brasil. Entretanto, para os que pensam assim, digo que a iniciativa é apenas um primeiro passo na tentativa de resgatar no passado algo maior, a dignidade perdida de um homem de bem. A Revolução Cultural seria a tônica dos anos 60. Veríamos 4 jovens de Liverpool sacudir o mundo. No dia 1º de maio de 1962, patrocínio ganha o Estádio Municipal Júlio Aguiar. O América, base da seleção mineira, vence a seleção patrocinense por 2-1. Em 1961 foi realizada uma nova eleição para presidente do asilo, ficando eleito por unanimidade o confrade Dr. Olímpio Brandão, que viria a ser reeleito 2 anos depois. Em 1964, o Brasil sofre mais um golpe militar. Os anos seriam negros. Os brasileiros
perdem a liberdade para uma ditadura autoritária. Neste mesmo ano, o asilo passava por dificuldades financeiras e, pela primeira vez, foi estudada a possibilidade de instalar uma empresa funerária, cujos lucros seriam revertidos em benefícios para o asilo. No ano de 1968, a Madre Superiora anunciou que as irmãs não mais permaneceriam no asilo. Em março do corrente ano, foi conversado sobre possibilidade da permanência da irmã Clélia. Ao findar do ano, estava na administração do asilo uma irmã de caridade, constando também de 2 empregadas e uma lavadeira. Em 1971, a pintura do asilo foi concretizada com a colaboração da Prefeitura Municipal e ajuda dos próprios internos. O dia que eu terei 7 anos, na minha terra, meu avô era o presidente da Conferência de São Vicente. Lá em Patos de Minas, para levar você hoje, domingo, 10 horas na lavadora. Entrei para lá com a idade de 7 anos. E continuei lá com eles, ajudando eles, como menino, aspirante. Fiz aquele refeitório que está lá até hoje, todo tapadinho por cima. Seria aquele? Quanto tempo estaria ali? Estaria perdendo o juízo? Todos esses pensamentos desfilavam por sua mente atordoada, repetidamente, na mesma sequência e no mesmo ritmo. E sempre como resposta, um grande vazio. Acuado pela própria sorte, levantou-se. Caminhou pelo pequeno espaço daquele mísero recinto. Procurou, em meio à penumbra reinante, interpretar sua situação através daqueles poucos objetos que compunham o mobiliário. Nada, nada que respondesse suas inúmeras indagações. Lembrava-se vagamente de um momento de fuga, ele e outros companheiros. Mas isso parecia fazer mais tempo, parecia já fazer anos. Porque então aquelas lembranças teimavam em vir. Havia uma falta de lógica nas imagens, na sucessão delas. Aquele semblante pálido, aquela face sulcada pelo tempo, encaravam-o com um olhar desesperado e interrogativo. Como a que dizer, o que é que você fez de sua vida, ó infeliz? E a resposta apenas a solidão sinistra e asfixiante daquele quartinho ordinário. Pouco depois, vertigem, náuseas e o retorno à cama. De olhos fechados, aguarda, tenso. Um perfume leve invade o local. Uma presença feminina forte e dominadora parece ocupar todo aquele espaço, varrendo para longe a desolação daquele ambiente. Uma mulher de olhar debochado o encara. Aquela ele conhecia bem, sua sogra, a mulherzinha ordinária, que ela e minha cunhada, as duas, querem levar a minha companheira para o mau caminho. Cinco anos de condenação pela morte de sua companheira. Todos esses pensamentos vêm e vão à mente atordoada,
daquele homem, Sebastião Rodrigues. Sebastião Rodrigues. Uma voz interior grita seu nome. Agora reconhece o lugar onde está, Jardim do Asilo São Vicente, e o cenário é outro, bem diferente do que há pouco vinha à sua memória de forma tão forte. Ah, sim, a moça fazia umas perguntas sobre a minha vida. Pois é, essa é a minha história, diz o homem, e sente de novo aquele perfume que tanto lhe agrada. Sebastião olha para as mãos da moça que tem à sua frente. Moça com ar de professora, de mãos bonitas, pensa. As lembranças trazem lágrimas aos olhos. A entrevista está encerrada. A moça vai embora levando suas bonitas mãos e algumas histórias contadas por ele. Por algum tempo, ainda permanece no pensamento de Sebastião Rodrigues um nome, Lourdes, e no ar aquela doce fragrância, perfume de mulher, cheiro de saudades. Eu caía, né? Por tudo, por ela, né? Pior foi isso. Você não pode gostar de exagero, você tem que gostar, eu entendo assim, você tem que gostar, mas sabendo dividir aquele gosto. Não desespero igual eu fiquei, né? Coração amarrado, né? Eu podia pensar de jeito nenhum, nem para aqui, nem para ali, né? Mas que não é, que é fácil, não. A Maria, até hoje. Então você está conversando isso aqui, não estou achando, não estou gostando. Porque dói meu coração até hoje. Não, a dificuldade existia, né? Porque nós tínhamos lá um número muito reduzido de funcionários, porque não tinha verba, não tinha doações, e o asilo era mantido através de pequenas doações e parte da aposentadoria do pessoal, que não era muito. Maria Luísa mira-se no espelho. Estava especialmente linda naquela noite de 31 de dezembro, radiante. Havia sido convidada para aquele baile de Réveillon. Como é que tudo aquilo começara mesmo? Sim, a aposta. A desistência da filha de seu Edson, a festa. Tudo graças a um feliz contratempo e a sua ousadia. Pois, na realidade, quem deveria participar do tal concurso era a filha do patrão. Porém, na última hora, não se sabe por quê, a menina desistiu. Maria Luísa ofereceu-se para ocupar o lugar de sua filha. E deu certo. Maria saiu-se vitoriosa. Durante um ano deveria ostentar o título de Miss Patrocínio. Portanto, no Réveillon daquele ano, ela tinha 1001 motivos para estar eufórica, feliz. Bebeu um gole de martini, que era para se soltar mais. Enquanto isso, ouviu o sino da igreja dar as últimas badaladas daquele ano mágico. E ela mais uma vez se vê naquele enorme espelho, e num arroubo de puro narcisismo, aproxima seu rosto da imagem refletida. E na última badalada, com um beijo no espelho, comemora, solitariamente, a passagem de mais um ano. As imagens se confundem. Em meio àquele turbilhão de emoções, vê um rosto conhecido, seu marido. Uma casa na roça, o velório, o marido morto. O desespero, o desamparo, noites infelizes, suas bebedeiras, as quedas, as cicatrizes. Quando dá novamente de cara com o espelho, o que vê causa-lhe estranheza. O que havia acontecido com aquele espelho? E onde estaria o rosto que há pouco sorria e brilhava nele? Olhou em volta e se deu conta da realidade. Estava em seu quarto no Asilo São Vicente, em Patrocínio. As pessoas trazem os idosos aqui não porque deixaram de amá-los, mas porque querem o melhor para os meses, estão procurando recursos como fisioterapia e outras assistências assim que o asilo possa oferecer. E outra coisa muito importante é que o próprio Estatuto do Idoso, que está vigorando a partir deste ano,
requer muitas normas, muitas leis, muita documentação. Nós não podemos ter nenhum idoso sem documentação, sem as habilidades que precisa, documentação própria de cada idoso. Então, com isso, eu vou cuidando com o pessoal do asilo para a gente ter sempre toda a documentação em dia, sempre as melhorias em dia, sempre assim procurando criar aqui, meu papel aqui dentro também é procurar criar para o idoso aquilo que a família não terminou de oferecer, aquilo que a sociedade não pode oferecer, nós damos continuidade, nós damos dignidade. Em 1993, o posto de enfermagem ganha um autoclave para esterilização, que há tempo se fazia necessário. Em 1997, o Asilo São Vicente sofre uma grande perda. Doente há vários meses, o confrade João Ananias Pereira vem a falecer em Belo Horizonte, trazendo profunda tristeza entre as pessoas que o conheciam, sobretudo a sua família e os idosos do asilo. O confrade Simval Vaz de Oliveira assume a presidência do asilo e, na primeira oportunidade, juntamente com autoridades locais e demais convidados, inaugurou a lavanderia João Ananias Pereira, homenagem feita ao confrade João Ananias Pereira pela grande dedicação e entusiasmo que teve durante o seu período de presidente. Eu acho que o asilo tem um papel fundamental para a sociedade de São Vicente, para a sociedade patrocinense, né, para toda a sociedade, principalmente para o idoso carente da nossa cidade. O historial, no decorrer dos anos, ele trata ano a ano das atividades que ocorreram no asilo. Traz consigo também curiosidades e também a participação do professor Daniel Rocha, que enriqueceu o nosso historial através das belas crônicas que ele fez de alguns internos do asilo. Os anos passaram. O novo século já é um garoto de 4 anos. O tempo é o único imortal. No decorrer dos anos vamos ganhando sabedoria. Vêm os filhos, os amigos vêm e vão. Imagine uma corrida de estrelas no céu. Algumas vão se apagando até se extinguirem de vez. Outras surgem para nos acompanhar. Este é o gráfico da vida, simples e frio. O que faz a diferença é o que vivemos e sentimos durante esse tempo. Um dia nossa estrela também há de se apagar. Até lá, faça brilhar bastante, para que os que seguirem em frente lembrem-se de seu brilho. E assim, vivendo nas lembranças dos outros, você se torna, de certa forma, imortal.